Bom dia, meus irmãos. Todo mundo me escuta bem? Vamos no gogó mesmo, que é melhor, fico com a mão livre, vamos conseguir me comunicar melhor com vocês. Queria primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar pela primeira vez pregando aqui, não como um pastor convidado ou como um pregador convidado, mas como parte da equipe pastoral desse igreja. Uma alegria estar com os irmãos, poder construir essa caminhada com vocês. E eu quero me colocar à disposição do que vocês precisarem. Estou aqui para auxiliar o reverendo Silas e para abençoar a igreja. Então, contem comigo, tá bom? E eu queria convidar vocês a abrirem comigo lá em João, no capítulo 3, no versículo 1. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. A gente está começando essa sequência agora nos textos do apóstolo João, então a gente vai ler o Evangelho, as cartas e depois o Apocalipse. E a gente começa essa sequência, então eu escolhi esse texto do capítulo 3. E durante a nossa conversa aqui a gente vai descobrir por quê. Porque essa conversa de Jesus com Nicodemos é nesse momento do Evangelho que a gente está, porque ela foi escolhida para iniciar essa série. Mas é importante a gente se situar em onde a gente está nesse processo todo. Então João, capítulo 3, verso 1, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos em torno da tua mensagem, Senhor. Obrigado porque a palavra é tua, obrigado porque o povo é teu. Nesse momento nós pedimos fala aos nossos corações, Jesus. Ministra o Evangelho aos nossos corações de maneira que nós possamos crescer como seu povo, caminhar na direção de sermos mais parecidos contigo. Então fala conosco nessa manhã, Jesus. É o que nós pedimos no teu santo e poderoso nome. Amém e amém. A gente está começando essa série, é importante que a gente tenha em mente um pouquinho sobre o Evangelho de João, para a gente entender em que terreno a gente está pisando. Todas as vezes que a gente vai estudar um livro da Bíblia, ou mesmo... Tá bom. Toda vez que a gente vai estudar um livro das Escrituras, a gente precisa estar bem fundamentado em que terreno a gente pisa, em que momento da história a gente está. O Evangelho de João, como o nome diz, ele foi escrito pelo João apóstolo, aquele lá que caminhou com Jesus. Curiosamente, no Evangelho, João não se cita diretamente, e isso é até um dos argumentos internos do texto que apontam para o João como escritor,
porque ele se refere a si mesmo como um discípulo a quem Jesus amava, isso em várias partes do texto. Existem vários argumentos internos que apontam para a autoria de João, como, por exemplo, o fato de quem escreveu o livro ser uma testemunha ocular dos acontecimentos. João relata vários detalhes muito específicos, como os 153 grandes peixes que os discípulos pescaram na pesca milagrosa. Esse tipo de informação diz que era alguém que estava lá mesmo. Isso é importante porque houveram algumas discussões nesse sentido sobre a autoria do texto, mas a gente está bem confiante de que foi João. Isso faz com que tudo que a gente está vendo aqui relatado seja de alguém que caminhou ali com Jesus, que esteve presente, que viu esses momentos. E João escreve esse evangelho de maneira mais tardia, enquanto os outros 3 evangelhos são escritos quase todos numa mesma perspectiva, por isso a gente chama eles de sinóticos, né? Tem várias coisas em comum entre os evangelhos. João pega umas histórias selecionadas. Por quê? Porque o apóstolo está com um propósito muito específico quando ele escreve esse texto, e a gente pode descobrir qual é, porque ele mesmo nos diz. Lá em João, no capítulo 20, no verso 31, o texto diz assim: mas estes foram escritos, ele está falando sobre as obras que Jesus fez. Essas obras foram registradas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o propósito do Evangelho de João, esse é o propósito desse texto todo que a gente vai começar a estudar. E a escolha do capítulo 3 foi justamente porque ele mostra para a gente o espírito do Evangelho de João. João, diferente dos outros evangelistas, ele usa uma estrutura mais de conversas e discursos. A gente tem muitas parábolas de Jesus presentes nos outros 3 evangelhos, e em João quase nenhuma, porque o autor vai optar por um tipo de estrutura de conversa, de reflexão. A gente tem aqui um desses primeiros grandes diálogos que a gente encontra no Evangelho de João, a conversa de Jesus com Nicodemos. E a gente tem lições preciosas para tirar daqui. E eu queria caminhar com os irmãos durante esse momento aqui, por essa conversa, para que a gente possa ir apreendendo quais são essas ideias que estão brotando desse texto. E aí lá no final, então, a gente vai conversar sobre o tema. A gente vai fazer um caminho inverso. Ao invés de eu começar com vocês sobre o tema primeiro, a gente vai caminhar por essa conversa. E essa conversa vai levar a gente até o tema da nossa reflexão de hoje. A primeira ideia que a gente aprende no texto está lá nos versos 1 e 2. Eu vou pedir para vocês manterem aberto porque a gente vai voltar lá algumas vezes. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. O primeiro contato de Nicodemos com Jesus vem dessa certeza de que as obras que Cristo realiza vêm da parte de Deus. Isso é importante porque a lição que a gente está aprendendo é que o evangelho que era pregado, ele era chancelado por milagres. Esses milagres tinham a intenção de apontar para a realidade, para a veracidade do evangelho pregado por Jesus. Isso é importante porque isso vai acontecer com os apóstolos também. A gente pode ver lá em Atos uma série de milagres acontecendo justamente para apontar para a verdade e validade daquilo que vinha sendo pregado. Nicodemos reconhece isso e por isso procura o mestre. Essa marca do evangelho, do ministério terreno de Jesus, desse evangelho chancelado por milagres, ele é muito importante. João vai recorrer a isso várias vezes. Todos os milagres que vão sendo relatados aqui no evangelho, eles apontam para uma conversa subsequente. Então, a gente tem a multiplicação dos pães e peixes e Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. A gente tem o cego sendo curado e Jesus falando sobre cegueira espiritual. João entendeu que a mensagem, ela é o evangelho e não as obras que são realizadas milagrosamente por Deus. Não que essas coisas não sejam importantes, não que Deus não opere milagres na minha vida e na sua vida. A gente reconhece o cuidado e o sustento de Deus de várias maneiras. Se a gente fosse discorrer sobre isso, a gente ficaria aqui por muito tempo. Mas o importante, aquilo que fundamenta todas essas coisas, é essa mensagem que vem sendo pregada. Quando Nicodemos reconhece os milagres, ele recorre a Jesus. E nessa oportunidade, Jesus então apresenta o evangelho para esse que era o mestre da lei. Então vamos seguir lá. Versos 3 a 8, diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus está ensinando para Nicodemos sobre essa nova vida. Essa nova vida que a gente experimenta em Cristo. Jesus prega um evangelho sobre recomeço, sobre nos refazermos nele. E a imagem que Jesus usa é essa do novo nascimento. Nascer para uma nova existência, nascer para um novo jeito de pensar, para um novo jeito de agir, para um novo jeito de viver. É curioso, porque essa é uma ideia muito cara para a gente, que a gente sabe, né? A gente fala muito sobre isso, sobre sermos novas criaturas, sobre termos uma nova vida em Cristo, mas essa realidade precisa impactar a nossa existência. Não é uma nova filosofia de vida. O Evangelho não é uma nova corrente filosófica. O Evangelho não é sobre uma máxima que a gente defende ou um texto que a gente estampa numa camisa, mas é sobre uma nova vida movida pelo Espírito de Deus. Nicodemos questiona: como que é isso? Como que eu faço? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Isso é impossível. Não tem como fazer isso. Então Jesus diz: a gente precisa nascer de novo, vocês precisam nascer de novo do Espírito. Vocês precisam ser gente que tem a vida guiada pelo Espírito de Deus. E a questão de Jesus com Nicodemos é: olha só, você, um fariseu, um mestre da lei, não sabe dessas coisas? Isso a gente vai encontrar lá no verso 9. No verso 9 vai dizer assim: perguntou Nicodemos de novo: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falarmos coisas celestiais? Jesus desafia Nicodemos com a realidade de que o conhecimento por si só é muito pouco. Não é o que Cristo espera de nós. Cristo não espera de nós um comprometimento em ter conceitos bem construídos na nossa mente. Meus irmãos, é importante que a gente entenda aquilo que a palavra de Deus está dizendo, tá? É importante que a gente tenha reflexão sobre o que a gente está lendo, é importante que a gente creia no Evangelho no sentido cognitivo da coisa. Mas mais do que isso, o Evangelho nos chama para um relacionamento com Deus. Nicodemos era um mestre da lei, estava numa posição de, na teoria, proximidade com Deus. Mas essa posição era só intelectual. Não tinha relacionamento, não tinha compreensão. Era a letra pela letra, no sentido do que a Bíblia fala mesmo. A lei pela lei, sem que isso tenha impacto na vida dessa pessoa. Então Nicodemos chega cru, ainda que com um longo tempo de estrada, com muitos PhDs nas costas, chega cru. Não entende o que é ser movido pelo Espírito Santo, o que é viver essa vida orientada por Deus. O texto continua e a gente aprende uma outra coisa quando Jesus fala sobre a encarnação do Filho e o Filho como revelação. Lá no capítulo 3, ele diz, no versículo 3, ele diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E a ideia aqui é: Cristo é aquele que revela a Deus plenamente. Quando Jesus encarna, se faz homem, então ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. É isso que o texto de Colossenses diz. Jesus, ele se mostra como o Pai é. Quem vê o Filho, vê o Pai. Foi o próprio Cristo quem disse isso. Quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe toda a palavra de Deus apontando para Jesus como revelação última, como a encarnação do Verbo, como João começa o seu Evangelho naquele prólogo que a gente conhece, que é lindo, né? No princípio era aquele que é a palavra, e a palavra estava com Deus e era Deus. Então essa palavra se faz carne,
E Jesus, ele apresenta o Pai, ele prega sobre o Pai, ele fala sobre o Pai. Ele constrói uma estrada para que nós possamos nos relacionarmos com o Pai. Isso muda o ritmo da coisa, não é mais um estudo distanciado, não é uma compreensão distante, mas Jesus é o caminho que nos leva até o Pai. E a gente tem aqui uma apresentação de qual era a missão de Jesus, qual era o propósito deles e para que o Pai o enviou. Então lá no versículo 14 o texto diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aqui é o coração da nossa crença, daquilo que a gente crê. A nossa fé está fundamentada nessa ideia. Deus tanto amou o mundo que enviou seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Essa missão está clara na cabeça de Jesus. Jesus está comprometido em fazer a vontade do Pai, em concluir a obra que Deus colocou para que Ele fizesse. Jesus prega sobre esse evangelho de reconexão, sobre esse relacionamento com um Pai amoroso, sobre a certeza de que a gente pode caminhar na direção do Pai, e então por Ele sermos sustentados e cuidados. Jesus está falando justamente sobre esse evangelho que conecta e que nos leva a uma nova vida, que é vida na luz, que é vida prática na luz. Então vamos lá, vamos terminar a conversa aqui lá no verso 19. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quando a gente entende esse evangelho alcança o nosso coração, então agora a marca da nossa vida é que nós caminhamos na luz. Nós somos chamados a sermos luz e a caminharmos diante desse que é a estrela da manhã, como a gente cantou. Aquele que ilumina as nossas obras, que ilumina os nossos feitos, porque a gente não faz nada escondido, temendo. Por quê? Porque nós fazemos as obras que foram preparadas para que nós a fizéssemos em Cristo Jesus. A gente caminhou por esse diálogo e a gente foi tirando essas lições, e eu quis fazer isso assim, meio que pensando essas ideias, para que a gente entendesse o que essa conversa está construindo. E ela está construindo o nosso tema: crer e ser, as marcas da nova vida em Cristo. Eu escolhi essa disposição de palavras, crer e ser, e aí eu fui consultar a nossa professora de português, que não soube me dizer se era cacofonia mesmo, mas eu acho que é, porque eu também fiz 3 semestres de português, então eu também estou no erro. Mas eu acho que é cacofonia, que é aquela figura de linguagem, quando a gente usa 2 palavras que formam um som que nos lembra uma outra palavra. Então quando a gente fala crer e ser, a gente lembra de crescer. E é isso aí mesmo, a intenção foi essa mesmo, é um trocadilho meio ruim, mas é para a gente perceber que essa conversa toda encaminha a gente para esse lugar. João usa o vocábulo crer no evangelho dele quase 100 vezes. Isso é o dobro do que os outros evangelistas usam, cada um no seu evangelho. João está comprometido em falar sobre essa fé, sobre o que os discípulos foram chamados a ter, fé no Cristo que é o Filho de Deus. Mas essa fé, ela não se encerra em si, ela resulta numa nova vida oferecida por Cristo Jesus. Crer e ser, essas são as marcas da nossa caminhada. Esse é o tipo de vida cristã que nós fomos chamados a ter. A gente não pode se aproximar de Deus sem crer na sua palavra, sem crer no seu evangelho, sem um compromisso de entender, de nos relacionarmos com essa palavra viva.
Mas a gente não pode esperar que seja só um tipo de leitura devocional ali, mas muito descolada da minha existência. Então, eu tenho um tempo diário com Deus, eu venho no culto de domingo, legalzão. E aí, quando eu vou tomar as minhas decisões diárias, bom, aí eu faço o que eu quero, eu ajo como eu quero, os meus desejos são mais prioritários do que qualquer outra coisa, eu sou super focado em mim, eu tenho interesse nos meus próprios interesses, o meu compromisso não é com a glória de Deus, o meu compromisso é em me dar bem. Eu estou caminhando na direção de fazer aquilo que eu acho certo, porque eu sou o protagonista da minha vida. A gente escuta isso por aí, né? Você precisa assumir o protagonismo da sua vida. Balela. Jesus chamou a gente para um evangelho em que o único protagonista é Cristo. O único. A nossa caminhada, meus irmãos, como pessoas, como igreja, precisa ser comprometida em apontar todos os holofotes para Jesus. É o nome dele que a gente foi chamado para glorificar. É o reino dele que a gente foi chamado para expandir. É em prol da igreja dele que a gente foi chamado a servir. Esse precisa ser o nosso trabalho. Isso é ser em Cristo. Crer em Jesus obrigatoriamente envolve ser como Cristo é. Jesus está apresentando para Nicodemos uma revolução para aquilo que ele vinha crendo como palavra de Deus até agora. Não é só uma série de regrinhas que a gente atende, então Deus fica feliz com a gente, está tudo bem, a gente sai contente. Mas é sobre como essa palavra muda a nossa vida e esse relacionamento marca a nossa existência de maneira que tudo aquilo que a gente faz é reorientado pela palavra de Deus. Crer e ser obrigam a gente a crescer, olha o trocadilho. Jesus está chamando a gente para caminhar na direção dele. A gente foi chamado a sermos mais parecidos com Jesus e isso é um processo. A gente chama isso de santificação. A gente chama, né? A Escritura chama. A gente caminha na direção da semelhança de Cristo, sabendo que a gente vai falhar eventualmente. Eu e você, nós ainda vamos cometer erros, nós ainda vamos pecar. Isso é próprio da nossa natureza caída, é verdade. Mas o compromisso de crescer diante de Deus, ele precisa marcar a nossa caminhada. De maneira que nós sejamos não hipócritas, como os fariseus da época de Jesus, que pregavam uma mensagem e viviam outra coisa, mas a gente precisa trocar a hipocrisia por autenticidade. Ou seja, assumir sim, nós temos erros e falhas. É muito curioso porque toda vez que a gente faz isso, quando a gente vem aqui para frente pregar e a gente fala assim, não, todos nós erramos e tal, não sei o quê, pode criar a impressão de que a gente está falando isso genericamente. Meus irmãos, vocês vão conviver comigo. Eu vou errar, especialmente, de maneira específica com vocês eventualmente. Eu não quero não. Eu vou me esforçar para que isso não aconteça. Mas pode acontecer. E quando acontecer, lembrem-se disso. É isso aí mesmo, eu sou um pecador assumido, no sentido de não tem muito para onde fugir, a gente erra. Mas eu me comprometo a caminhar na direção de ser mais parecido com Jesus. Eu espero que todos nós tenhamos esse compromisso. A gente falha, mas a gente não falha porque é isso aí, é isso que a gente quer, a gente vai abraçar quem a gente é. Não, a gente quer ser mais parecido com Jesus. Esse é o nosso propósito, é para esse lugar que a gente está caminhando. A estrada nos leva na direção de Jesus, precisa apontar para Ele. Nicodemos, com essa conversa, certamente aprendeu que a coisa com Jesus era em outros termos. Nascer de novo é refazer a nossa existência como um todo. A gente é chamado a afogar o nosso antigo eu, a mortificar a nossa carne, a matar o nosso pecado. São imagens duras, pesadas, mas são essas mesmo. O Evangelho chama a gente a se descolar de quem a gente era, para a gente aprender quem a gente deve ser em Cristo, quem a gente foi criado para ser. Então, se você quiser sair com uma frase, uma ideia na sua cabeça daqui nessa manhã, creia e seja como Jesus. Creia e seja como Jesus. Os desafios que a gente vai enfrentar nessa semana, creia e seja como Jesus. Confie que Ele sustenta, confie que Ele cuida, confie que Ele orienta. E então, caminhe na direção de tomar decisões baseadas nele, na palavra dele, nas coisas que Ele tem ensinado para nós. Como povo de Deus, é isso que a gente quer experimentar.
A gente quer ser uma comunidade de gente que é como Jesus, que caminha na direção de Jesus, que se apoia mutuamente. Não hesitem em procurar uns aos outros, em cuidar uns dos outros. É isso que o Evangelho chama a gente a fazer. Crer e ser como Jesus precisa mudar toda a nossa vida. E eu queria te convidar a, nesse momento, orar nesse compromisso. De ser gente que crê e que vive como Jesus nos chama a viver. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos porque o Senhor deixa na Tua palavra tudo de que precisamos para vivermos uma boa vida em Ti. Obrigado porque não tem nenhuma ideia extra, não tem nenhuma outra revelação prestes a surgir. Jesus, tudo que o Senhor quer nos ensinar, o Senhor nos ensina pela Sua palavra. Obrigado porque nessa conversa que sou com Nicodemos, a gente pode aprender tanta coisa, Jesus. A gente aprende sobre o Teu amor, sobre o Teu compromisso com a missão de resgatar os perdidos, sobre a certeza, Jesus, de que em Ti a gente é chamado para uma nova existência. E a gente quer, Jesus, nessa manhã, nos comprometermos como Teu povo, a crermos e sermos como Ti, Jesus. Nós queremos crer no Teu Evangelho, nós queremos caminhar na direção de sermos semelhantes a Ti. Sabendo que nessa estrada, Jesus, a gente ainda vai cometer um erro ou outro eventual, mas a gente te pede, nos ajuda que isso seja o mínimo possível, Jesus. Nosso desejo é ser cada dia mais parecido contigo, de maneira que as pessoas vejam essa diferença, então a gente tem a oportunidade de pregar o Evangelho. Jesus, fortalece os nossos pés nessa estrada, fortalece a nossa caminhada, que a nossa vontade, que os nossos desejos, que aquilo que a gente sonha, tudo isso esteja submetido à Tua vontade para nós. Abençoa a Tua igreja e nos sustenta. É o que nós pedimos, com perdão dos nossos pecados, no Teu nome, Jesus. Amém e amém.